você estiver assistindo este programa na estreia semanal, isto é, no sábado, começamos desejando um ótimo final de semana. Se estiver vendo num dos reprises durante a semana ou pelo YouTube, desejemos um dia de muita paz e bem-estar. Nosso quadro Fonte Allan Kardec de hoje traz um assunto que interessa a todas as pessoas, sem exceção, a perda dos entes queridos pelo fenômeno da morte biológica. Aliás, a expressão mais apropriada não seria perda, mas a separação temporária dos entes queridos. E isto nos faz pensar em uma viagem que não representa de modo algum o rompimento definitivo dos laços afetivos. O programa fecha com Cristo e nós no terceiro milênio, que abordará o ensinamento de Jesus sobre a porta larga e a porta estreita. Opção difícil, mas necessária, a decisão de seguir pela porta estreita, que exige sacrifícios, renúncias, lutas e muito trabalho, ao contrário da porta larga, que nos convida às facilidades, à satisfação das paixões materiais, mas que nos conduz a um destino de frustração e sofrimento. Porém, antes disso tudo, nós temos reflexões de A a Z, tratando de lembranças, latentes e liberdade. Aproveite bem o programa de hoje, que nós preparamos com muito capricho e muito carinho. Nosso quadro Reflexões de A a Z de hoje, nós vamos falar sobre 3 subtemas, digamos assim, iniciados pela letra L, como é a nossa praxe. Vamos falar sobre lembranças, sobre latentes e sobre liberdade. Então, eu começo aqui à direita com a Andréia para falar sobre lembranças. E o que te lembra as lembranças? Lembranças do passado? Como é que está relacionado isso à doutrina espírita? Bem, vamos tentar entender então. Lembrar, na verdade, é uma capacidade da nossa memória, né? A gente consegue acessar coisas que nós vivenciamos. Então, existe a lembrança imediata ligada a uma memória que é chamada de memória de curto prazo. E existem as memórias de longo prazo. Por exemplo, uma coisa que eu fiz na infância, que eu posso acessar pela memória e posso ter uma lembrança. De acordo com a doutrina, nós não temos lembrança das vidas passadas, a não ser em alguns casos bastante especiais, né? Que é permitido àquela pessoa, por alguma razão, se recordar do que ela fez ou foi na vida passada. Por que a gente não lembra da vida passada? Porque se ficássemos lembrando do que a gente foi ou fez, nós lembraríamos não só das coisas boas, lembraríamos também das coisas ruins que aconteceram. Lembraríamos dos desafetos, lembraríamos de coisas que não conseguimos aprender ou conquistar, ficaríamos frustrados o tempo todo e impediria, de certa forma, o nosso desenvolvimento nessa vida. Por isso, com a permissão de Deus, é que nós não temos acesso a essas memórias inconscientes do que fizemos, do que fomos e o que fizemos na vida passada, para que essa lembrança não nos atrapalhe. Agora, lembrar de coisas boas é importante, né? Então, sempre que nós precisamos treinar para ser felizes, nós precisamos lembrar mais do que de bom aconteceu nessa vida, nessa atual, do que das coisas ruins, porque coisas ruins acontecem para todos nós, não é verdade, seu Wilson e Rose? Com certeza. A gratidão depende de cultivarmos as boas lembranças, né? Exato. Que nos torna ricos. Uhum. Eu acrescentaria, né, Andréia, sobre a inconveniência das recordações de vidas passadas. Tem os dois lados da moeda aí, né? Se as coisas ruins, as más experiências, elas afetariam, né? As boas, eventualmente, quem teve, por exemplo, uma pessoa que teve uma posição social, né, ou mesmo econômica de destaque na vida anterior,
se ela soubesse isso, né, com toda a convicção, também seria ruim, porque ela poderia mexer com seu orgulho, com sua vaidade. Então, os dois lados aí realmente tem que ser bastante cuidadoso. Agora, a terapia de vidas passadas, né, quando aquele acontecimento está lá, ele não está esquecido, na verdade, ele está palpitando, incomodando, te trazendo traumas. Bem conduzida, né, em alguns casos ela é útil, mas quando a pessoa está num processo de amadurecimento, capaz de enfrentar aquilo positivamente, com o auxílio de um profissional capacitado. Não é panaceia universal, não é para todo mundo, é antes a exceção que a regra, né? Mas aquilo que você colocou, o hábito de nós cultivarmos as boas lembranças, para mim, é fundamental para nós vivermos felizes. Nós temos o direito e o dever de sermos felizes. Para isso, nós temos que fazer o quê? Ter a nossa coletânea de boas lembranças para acessar. Coisas que nos tragam alívio. Eu, nos momentos daqueles partos antigos difíceis, né, eu tenho 5 filhos, eu lembrava da praia, do mar, da onda batendo, as coisas boas. Você tem a coletânea das boas lembranças para você ser grato a Deus pelas coisas boas que te acontecem. Então, em vez de remexer lixo do passado, lembrar só do que é ruim, vamos remexer as flores do passado, trazer presentes pela nossa lembrança, tudo de bom que nos aconteceu, escolhermos, cultivarmos, porque isso nos torna gratos e quem é grato é rico. Exatamente. É verdade. E você continua com a palavra para falar de latentes, que aí não são apenas recordações, não são apenas as lembranças que não estão perdidas, né? Toda a nossa experiência, a nossa bagagem intelecto-moral está arquivada e se reflete no dia a dia, mesmo que de modo inconsciente, mas todas os nossos potenciais. Né? Para mim, a questão da latência, na minha visão de mundo, né, é fundamental. Por quê? Nós fomos criados de forma primitiva, talvez como mônadas espirituais, ainda dentro do princípio material, nem sabemos. Kardec disse que não sabia, os espíritos disseram que não sabiam, nós ainda não sabemos. Mas, de qualquer forma, temos um processo evolutivo. Deus, que é justo, criou tudo capaz de evoluir, da mínima partícula, que seria injusto permanecer eternamente congelada, sem consciência, né? Até o espírito mais graduado que nós conhecemos, tudo evolui, tudo progride. Nós progredimos como? Abandonando o jugo do instinto cego que nos transforma de fora para dentro, né, por leis externas, que nos condiciona, que nos dirige, para assimilarmos o processo, autopromovermos a nossa evolução quando nos tornamos conscientes das nossas possibilidades. Se o nosso destino é a perfeição possível, não a perfeição total, com certeza, mas um processo de aperfeiçoamento contínuo que nos estimula, que nos capacita, que nos transforma para a grandeza a que fomos destinados. O nosso próprio corpo é feito de poeira de estrelas, cuidadosamente estruturado, é luz, matéria mesmo tem um mínimo. O nosso espírito imortal, que arquiva as lembranças, que exerce as suas capacidades, tem em si, de forma latente, toda a potencialidade para a grandeza, para a imortalidade, para a sabedoria, para o amor. De repente, alguém que nos era estranho cruza o nosso caminho, nós tecemos laços, dali a pouco estamos amando. Isso é um milagre da lei divina, está latente dentro de nós essa possibilidade. Como nós crescemos e fomos destinados fatalmente ao aperfeiçoamento contínuo, à grandeza da sabedoria e do amor na união com Deus, esse é o nosso futuro, nós temos latente em nós todas as qualidades. Se tivermos consciência disso, que só o tempo e o esforço nos separam dessa grandeza espiritual a que todos os seres criados por Deus, mesmo os mais insignificantes, estamos destinados. Se nós tivermos consciência das possibilidades latentes que existem dentro de nós, que nos tornam capazes de aprender continuamente, nos tornarão sábios, que nos tornam capazes de amar alguém e aos poucos amarmos a todos, mesmo os dissemelhantes, para os quais no momento temos tanta dificuldade de amar. Se nós temos capacidade e reconhecemos isso, que latente em nós estão todas as qualidades espirituais que existem desenvolvidas nos espíritos superiores
e que só o tempo e o nosso esforço pessoal que nos separam disso, o tempo como condição externa, sucessão de coisas transitórias, que a rigor, de forma absoluta, já sabemos que nem existe, né? E o esforço que só depende de nós. Esse comprometimento, esse engajamento no autoaperfeiçoamento, como desenvolvimento da possibilidade latente, nós viveremos felizes. Então, a consciência daquilo que está latente em nós nos torna promissores, esperançosos, confiantes na nossa destinação. E isso torna o momento atual significativo, profundo e feliz. Jesus já afirmava que somos deuses. Sois deuses, né? A gente fica até um pouquinho constrangido de querer comprar essa ideia. Mas né? todos são. De admitir. Até a partícula ínfima vai ser um dia. Pois é, então. Então, que a gente se conscientize disso, que nós estamos, evidentemente, se fosse falar em termos de tempo e não de distância, né, diríamos que estamos a milhares de anos-luz de chegar a uma posição como essa, mas é a nossa, como você colocou, a perfeição relativa, porque, olha, a André que falou, a perfeição relativa e não absoluta, que é só de Deus, mas é isso mesmo. Cabe a nós cultivarmos isso, desenvolvermos todas essas possibilidades. Que somos isso. Exatamente. Se nos lembrarmos dessa latência, então chegaremos lá, né? Com alegria, porque vamos chegar lá de qualquer jeito, mas podemos tornar um processo leve, alegre, feliz. Exato. E para isso nós temos que ter uma coisa chamada livre-arbítrio, que está ligado, não deixa de ser a liberdade, que é o nosso outro tema. Como é que você explica isso? A liberdade que para a gente, nesse momento, nessa condição que estamos, nesse mundo, né, de expiação e provas, não é total. É uma liberdade relativa, né? Porque nós temos que entender, de alguma forma, que a liberdade existe sim, né? Existe a lei de liberdade, que é uma lei divina, mas a gente precisa levar em consideração o outro. E eu acho que essa é a parte mais importante, é a pergunta mais importante que nós temos que nos fazer, que é: até onde vai a minha liberdade? Se eu estou prejudicando o outro de alguma forma e estou fazendo algo, seja com a minha fala, seja com a minha atitude, seja com o meu comportamento, as coisas que interferem na sociedade de uma forma que pode ser micro ou macro, então pode ser que eu não esteja exercendo de uma maneira adequada essa liberdade, ou o meu livre-arbítrio. Por que ela é relativa e não é absoluta? Porque cada coisa que nós fazemos vai gerar uma consequência. E se nós fizermos algo ruim, com certeza nós teremos que, em algum momento, nos ajustar com as leis divinas. Então, a liberdade, ela é parcial e ela é exercida pelo ser humano. Desde que nós nascemos, queremos ser livres. O bebê, desde que ele começa a fazer a comunicação, né, fora da barriga da mãe, ele já procura fazer aquilo que traz liberdade para ele. Então, se ele sente dor, ele vai chorar, porque ele busca o conforto. Se ele sente fome, né, essa liberdade vai sendo exercida quando nós estamos convivendo com o mundo, com as pessoas. E a gente precisa aprender muito sobre essa liberdade. O livre-arbítrio existe sim, é um atributo que Deus nos concede, e aí nós precisamos também aprender sobre, não é verdade? Né, Rose? Kardec coloca, né, didaticamente o livre-arbítrio, a liberdade, em dois pontos, sobre dois aspectos. O primeiro, a liberdade que temos de programar os acontecimentos principais da nossa vida antes de reencarnarmos, sozinhos ou com auxílio espiritual. Essa liberdade, dentro das nossas necessidades, é muito grande. Programamos, fazemos o nosso plano de estudo, o currículo escolar, né? E, em segundo lugar, depois de encarnados, a liberdade que temos de ceder ou resistir aos arrastamentos maus e a liberdade que temos de promover ou não o desenvolvimento do nosso currículo, do nosso programa bom. É isso que define o aproveitamento da existência e nos define, limita a liberdade, né? Como vocês colocaram,
Aí que está, entra aquele... Geralmente a gente acrescenta liberdade com responsabilidade, né? E essa liberdade, ela é exercida tanto em relação aos outros como em relação a nós mesmos. Então, tudo bem, a pessoa faz as suas opções de vida E responde. né? E responde. Aí entra, né, Rose? Até gostaria que você comentasse um pouquinho, porque muita gente pode dizer, tem aquele problema, se a pessoa faz de uma maneira que ela inconsciente que eu quero dizer, que ela não sabe das consequências, né? Então até que ponto não seria uma punição injusta ela ter, ou ela fica isenta de responsabilidade nesse caso? Bom, nós temos que entender primeiro as leis divinas, né? O que é punição, na verdade, em relação às nossas falhas? Muito pouca coisa. A maioria é medida socioeducativa, igual no nosso sistema prisional. É forma de reeducar. Como é que se reeduca alguém que praticou atos errados? Dando consequências negativas para esse ato. Como é que você faz o hábito do teu filho? Dando consequência positiva ou negativa para aquilo que ele pratica. É assim que se educa, é assim que Deus nos educa. Então, a nossa medida socioeducativa é enfrentarmos as consequências ruins do que plantamos de mal e recebemos em forma de afeto, de facilidade e proteção espiritual as consequências boas do bem que fazemos. Dessa forma, nós respondemos por tudo aquilo em que temos liberdade, capacidade de exercitar a nossa vontade. Se a pessoa está num estado de primitivismo total, né? E mata alguém na busca de conquistar uma caça para sua família, ela vai ter uma responsabilidade proporcional ao conhecimento que ela tinha das consequências do seu ato. Agora, o homem moderno, né, que já teve ou poderia ter acesso aos conhecimentos necessários para saber que a vida humana é sagrada, ele vai responder pelo homicídio. Exato. E como a lei penal humana, também a lei divina, muito mais ampla, né, trata da responsabilidade pessoal proporcionalmente à possibilidade que a pessoa tinha de movimentar a sua vontade em sentido contrário àquele em que praticou o mal. E aí vem a regra de ouro, né, Andréia, para encerrar, de Jesus, né? Não faça aos outros o que não gostaria que ele fizesse, ou a afirmativa, né? Faça aos outros o que gostaria que ele fizesse. Então, como é que a pessoa vai ter discernimento de saber o que é certo e o que é errado para não provocar consequências negativas e sim consequências positivas? É se colocando no lugar do outro. Exato. Empatia, né? Que é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Para né? sermos felizes. Exato. Não tem erro, né? Eu acho que é simples, né? Está latente em nós essa capacidade, não é mesmo? Estamos livres de escolher. É o problema o nosso orgulho e egoísmo e a ignorância nesse sentido, de que realmente eu sempre... O comodismo. Eu sempre trabalho com essa ideia de que as mais das vezes a pessoa erra, comete equívocos morais graves por realmente não pensar das consequências que vai ter do ponto de vista moral e espiritual. Então o negócio dela se resume só a matéria e acabou-se. Bem, por falar em acabou-se, nosso tempo acabou faz tempo. Muito obrigado, segue os nossos demais quadros. O tempo não existe. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, a mediunidade na Igreja Católica. No editorial, números e constatações sobre o movimento espírita. Em Trocando em Miúdos, Emmanuel e Luther King. Em livros que eu recomendo, de Hermínio Miranda, Alquimia da Mente. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, meus amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos falar sobre a perda dos entes queridos. Um assunto muito difícil para todos nós que já vivenciamos em algum momento de nossas vidas essa perda. Quando perdemos alguém da família que amamos muito, quando perdemos um amigo, ou quando perdemos alguém conhecido, ou até mesmo quando perdemos um animal de estimação. A doutora Elizabeth Kübler-Ross foi uma pesquisadora que nasceu na Suíça, mas que morou por um tempo na Inglaterra e desenvolveu vários estudos também nos Estados Unidos. Naquela época, ela estudava
as fases do luto, que não era assim conhecido. Nós usamos essas fases a partir dos estudos que ela desenvolveu. E até hoje, na psicologia e na psiquiatria, nós utilizamos essas fases do luto para tentar entender quando nós passamos por essa dor, que é uma dor extrema, uma dor muito grande. Chico Xavier dizia que ainda os espíritos não chegaram num consenso para dizer o quanto é sofrido a uma mãe perder um filho, a alguém ou perdermos alguém da nossa família. Então sabemos que é uma dor muito grande. A doutora Elizabeth, em seus estudos, fazia entrevistas com as famílias de pessoas que estavam internadas em estado terminal por câncer ou por outras enfermidades graves. E ela acabava fazendo um acolhimento com esses familiares e com o próprio paciente. Por meio dessa pesquisa, ela identificou 5 fases que a pessoa enlutada passa. Ela chamou de fase de negação ou isolamento, a primeira fase. Ela chamou da segunda fase a fase de raiva, a terceira fase de barganha, a quarta fase de depressão e a quinta fase, então, de aceitação. A doutora explicou nesses estudos e num livro muito famoso que ela deu o nome Sobre a Morte e o Morrer, né? E que tem vários outros livros também falando sobre esse assunto. Nesse material, que é belíssimo e que é muito científico, ela explica, então, que quando nós estamos vivenciando um luto, uma perda de um ente querido, nós podemos passar por várias fases ao mesmo tempo, não necessariamente como se fosse uma fase subindo em escadinha, né, em degraus. Nós podemos, por exemplo, numa fase de negação, também sentir raiva ou tentar barganhar com a vida, barganhar com Deus, ou então continuar negando até o final, ou então nunca aceitarmos a situação. Bem, teremos que entender que, segundo a doutrina dos espíritos, nós precisamos compreender que o espírito vive várias vidas aqui encarnados. Então, nós vamos sempre entender que, quando nós estamos aqui, estamos estagiando num processo material para depois voltarmos para a nossa verdadeira casa, que é o nosso lar, o lar espiritual. Então, por conta disso, cada espírito tem um planejamento, um caminho a seguir. Por isso é que perdemos, às vezes, crianças pequenas da nossa família, ou uma mãe perde um filho, ou vivenciamos a morte de pessoas tão novas, tão jovens. O fato é que, se aceitarmos, já formos para a quinta fase explicada ou descrita pela doutora Elizabeth, vivenciaremos de uma forma muito mais suave. Lembramos que com Jesus sempre o fardo é leve, né? Porque seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quando aceitamos que Deus está no comando de nossas vidas e que não há nada, absolutamente nada que aconteça sem a sua vontade, então entraremos com mais facilidade na fase de aceitação e não ficaremos negando ou com muita raiva ou barganhando diante da perda. Diante de tudo isso, precisamos lembrar sempre que acreditar em Deus, aumentar a nossa fé pela prece, pela ação no bem e lembrar que Jesus está sempre conosco, nos fortaleceremos sempre para lidar com esse tema tão difícil que é a perda de entes queridos. Muita paz, meus amigos. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós, no Terceiro Milênio, o tema de hoje é a porta estreita. Aquele texto, relembramos, em que Jesus nos dizia: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E completava ainda: quão poucos a encontram. O que significa esse texto, esse ensinamento evangélico para nós, na atualidade especialmente? É claro que o ser humano
desde o início do seu processo evolutivo, é voltado para a busca do prazer, da alegria, daquilo que lhe dá satisfação. Isso é necessário para que ele busque melhorar as condições do ambiente, para que ele viva com comodidade, para que ele busque a satisfação pessoal, para que viva com melhores condições com a família, para que perpetue a espécie. Então, a busca do prazer e da alegria foi Deus que nos criou assim, que nos impulsiona para isso. No homem primitivo, porém, a busca é apenas para o prazer e a alegria próprias. Com o processo evolutivo, com a família, com o clã, com a tribo, ele começa a interessar-se pela proteção e pela segurança, pela busca do bem-estar também para aqueles que são semelhantes, para a sua prole que parece com ele, para aqueles que são próximos a ele, para aqueles que concordam com ele, que pertencem ao seu grupo. E aos poucos ele vai aprendendo a renunciar um tanto ao prazer imediato e a começar a resguardar recursos para a segurança futura, para o prazer futuro. Então ele deixa de buscar apenas a satisfação imediata e começa a investir no seu futuro. À medida que esse processo se aperfeiçoa pelas leis naturais, o homem aprende a buscar não só a satisfação material imediata, mas com os milênios de evolução, também os valores espirituais e morais que dignificam a vida humana. E conquista aos poucos a capacidade de adiar o prazer imediato, infantil, e lutar pela satisfação, gratificação a longo prazo. Quando ele conquista essa faculdade, ele está amadurecido para a visualização dos valores espirituais. Começa a lutar por aquilo que traz o bem, não só para si mesmo, mas para aqueles que o rodeiam e no suprassumo desse processo evolutivo. Depois que ele aprende a lutar pelo bem daqueles que se lhe assemelham, o ápice desse processo, a culminância dessa evolução, dessas conquistas morais, intelectuais, emocionais e espirituais, é quando ele começa a entender que aquele que é diferente dele, que o dissemelhante, também tem os mesmos direitos e começa a respeitar o direito daquele que é diferente dele. Quando nós saímos desse primitivismo no processo evolutivo, e começamos a nos preocupar com o bem-estar social e aprendemos a sacrificar o interesse pessoal em prol do bem comum, nós estamos, de certa forma, nos afinizando com aquele ensinamento evangélico, deixando de procurar o comodismo do prazer imediato, de nos deixarmos levar pelas circunstâncias e aprendemos a transcender, a buscar a porta estreita da realização pessoal, ainda que ela nos exija sacrifícios pessoais transitórios. O que Jesus, então, nos ensina na atualidade, com este pensamento tão antigo, é a vencermos o comodismo, a vencermos o egoísmo, a sairmos à luta para a realização dos nossos ideais superiores, aprendendo a servir não apenas a nós mesmos, não apenas aquele que se assemelha conosco, nos aplaude ou concorde com o que pensamos, mas a servir a própria humanidade, a conquistar a capacidade de amar os divergentes, de amar os diferentes, que é o que caracteriza o nosso estágio espiritual mais evoluído na Terra. Quando Jesus disse, não é, que toda a lei estava contida em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, e nos disse que procurássemos a porta estreita, estava nos ensinando o caminho da renúncia pessoal em prol do bem comum para a conquista da felicidade pessoal a longo prazo. Muita paz.